Olá, pessoal. Para quem não me conhece, sou a PEC, professora especialista em currículo dos anos iniciais. Trabalho colaborativamente com as unidades escolares da Diretoria de Ensino de São João da Boa Vista, aqui no Núcleo Pedagógico. Meu nome é Daniela e eu estou aqui em mais essa oportunidade para conversar com vocês sobre assuntos tão específicos e necessários do nosso segmento. Assuntos que precisam ser retomados, aprimorados, revisitados constantemente. É uma temática maravilhosa, porém que requer muito estudo, formação continuada e autoformação de todos os profissionais envolvidos. Precisamos investir nosso tempo, nosso esforço, nosso estudo para qualificar as práticas em sala de aula e, consequentemente, promover maiores e melhores avanços dos nossos estudantes, né? Por isso, eu queria enfatizar desde já que esse vídeo, assim como todo o trabalho que vai ser desenvolvido agora, visa contribuir colaborativamente também com o programa Alfabetiza Juntos, que é promovido pela supervisora Ariane e Renata Belli, aqui na nossa diretoria, e os coordenadores e formadores das unidades escolares replicam nas ATPCs e ATPCGs em suas unidades escolares. Então, essa ação formativa do núcleo pedagógico vem também contribuir com tudo o que já está sendo proposto dentro do programa Alfabetiza Juntos, da formação aqui na DIE de São João da Boa Vista. Vamos lá, então? A ação formativa sobre a sondagem de língua portuguesa dos anos iniciais é um material elaborado pelo núcleo pedagógico, com a responsabilidade minha na elaboração e o superior imediato meu, que é o SEC Luiz Cláudio, meu grande parceiro nessa jornada dos vídeos, né? E não só nela, né? Hoje nós vamos começar com o primeiro vídeo de 3 que nós vamos elaborar consecutivos, falando um pouquinho sobre as sondagens. A sondagem é o antes da sondagem, o durante a sondagem e o depois da sondagem. Nesse primeiro vídeo, nós vamos falar do antes da sondagem, as condições didáticas para a aplicação. A proposta de elaborar essa sequência de vídeos surge diante das demandas detectadas pela professora especialista em currículo, PEC Daniela, tanto em acompanhamentos institucionais dos resultados das sondagens, quanto em acompanhamentos pedagógicos presenciais realizados nas unidades escolares, assim como também diante de solicitações das equipes gestoras para retomadas formativas complementares em relação à ação de sondagem. Além disso, visa, em mais esta oportunidade, contribuir com a formação continuada docente, promovendo reflexões essenciais a partir das sondagens sobre aspectos fundamentais à prática docente, em relação à aquisição do sistema alfabético de escrita e, consequentemente, ao processo de alfabetização dos estudantes. Objetivos: refletir sobre o processo de alfabetização, aproximando e distinguindo do processo de letramento. Retomar a importância da fundamentação teórica para a ação de sondagem e o processo de identificação da hipótese em que o estudante se encontra na aquisição do sistema alfabético de escrita, dentro da alfabetização. Revisitar os níveis de alfabetização através das hipóteses de escrita, enaltecer a ação de sondagem para o processo de alfabetização, ressaltar aspectos pedagógicos da ação de sondagem, bem como as condições didáticas essenciais antes de sua realização, enfatizar as características da sondagem de língua portuguesa, com as listas de palavra e frase, orientar sobre os registros dos protocolos dos estudantes e enfatizar a importância das reflexões sobre o eixo quantitativo e qualitativo desenvolvidas pelo estudante, bem como antecipações que precisam ser garantidas pelos docentes. Atrelado a esses objetivos, nós temos os seguintes conteúdos: alfabetização e letramento, aquisição do sistema alfabético de escrita, níveis de alfabetização, que são as hipóteses de escrita, sondagem, condições didáticas essenciais antes da sondagem, protocolos dos estudantes, sondagem de língua portuguesa, lista de palavras e frases, e eixo quantitativo e qualitativo. E nós iniciamos efetivamente esse vídeo com uma reflexão
a partir da referência maior que temos para a alfabetização, que é a obra Psicogênese da Língua Escrita, escrita por Emília Ferreira e Ana Teberoski. E nessa obra, a gente tem aqui uma citação que, ao nosso ponto de vista, é um excerto fundamental para compreendermos como a criança pensa a questão da aquisição do sistema alfabético de escrita. A obra musical é produzida por todos os instrumentos da orquestra e posso escutá-lo como um objeto único, mesmo sabendo que diferentes instrumentos contribuem para ela, mas sem pôr atenção particular em nenhum deles. Mas posso ter essa escuta da mesma obra focada nas cordas, os instrumentos indispensáveis da orquestra, ou focada alternativamente nas cordas e nos instrumentos de sopro. Ferreiro, 2013. Então, aqui a gente parte dessa obra, né, matriz da aquisição do sistema alfabético de escrita, e já fica essa indicação para quem não leu, né, que essa obra tem nas escolas, como um disparador para a gente pensar sobre como acontece essa aquisição do sistema, como a criança ouve os acordes, que são os fonemas, como ela consegue identificar o que é de sopro, os instrumentos de sopro, os instrumentos de corda, e o quanto isso faz sentido quando ela, dentro dessa analogia, né, feitas pelas autoras, dentro do processo de escrita, quando a criança consegue transpor o que ela ouve do fonema para o grafema na hora da produção da palavra. E para a gente iniciar, vamos pensar um pouquinho, a partir deste infográfico, sobre os conceitos que são complexos, mas são complementares da alfabetização e do letramento. A gente precisa diferenciá-los, mas também, além de distingui-los, fazer essa aproximação, porque um não faz sentido sem o outro, né? Não faz sentido aprender o sistema alfabético de escrita sem entender como se usa socialmente. E não há como interagir com o letrado sem ter consolidado a aquisição do sistema plenamente. O ideal é que esse processo ocorra simultâneo, né, através da leitura de mundo que promovemos enquanto alfabetizamos nossos alunos, através dos nomes próprios, dos rótulos, dos panfletos, dos outdoors, de todo e qualquer gênero textual que nos circunda, e isso é essencial para que a criança se alfabetize plenamente, com compreensão, aprendendo o princípio alfabético e o uso desse princípio na sua vida diária, dando significado a esse aprendizado. Esses são os aspectos que envolvem nossa concepção construtivista socio-interacionista, que considera todo o processo de aprendizagem como essencial e a troca entre todos fundamental. O erro construtivista, o construtivo, faz parte do percurso. As interações entre os colegas e os pares é necessário dentro do processo. As mediações do docente, através das intervenções, são imprescindíveis para os avanços dos alunos. E aí a gente tem Magda Soares, né, enfatizando nesse sentido e complementando maravilhosamente tudo isso, que a leitura começa ali, no momento da alfabetização e do letramento, que não é só da palavra, a leitura de mundo, a leitura que nós estamos enfatizando aqui, dos gêneros textuais que nos circundam, de tudo o que transforma essa comunicação efetiva entre o cidadão e o mundo. Através dessas palavras que se tornam estáveis, que a criança tem como repertório e pode consultar tendo como referência e apoio, ela estabelece relações essenciais para as suas demais representações escritas. Então, esse processo de aprendizado da leitura e da escrita permeia o uso competente da leitura e da escrita nas práticas sociais. Alfabetizar e letrar é indissociável, porém, cada um com a sua especificidade, mas são interligados, conforme mostra o infográfico. Essa afirmação é trazida em diversos referenciais teóricos e a partir de muitas teorias, né, estudos científicos.
Portanto, alfabetizar, dando sentido ao que se aprende através do letramento, é significativo e, sem dúvida, promove melhores resultados. Tudo o que aprendemos faz sentido, e tudo que faz sentido, nós aprendemos. Temos alguns exemplos aqui de fundamentação teórica, né? Então, aqui a gente traz esse infográfico a partir da TPC, da IFAP, e aí a gente tem também os livros que a gente indica e traz alguns excertos, inclusive nos próprios links, para que vocês possam complementar esse estudo, esse aprimoramento, a partir do que a gente entende sobre a aquisição da escrita, né? Para aprender a ler e escrever, o indivíduo necessita entender a relação estabelecida entre fala e escrita e conhecer o sistema de regras da escrita. Dá-se, então, o início da alfabetização com a descoberta do princípio alfabético através da relação de fonemas, que são os sons, e grafemas, que são as letras. A gente tem aí alguns desses referenciais teóricos, muitos deles disponíveis na escola, a partir do primeiro, né, que é a Psicogênese da Língua Escrita. Muitas outras obras foram elaboradas para análises e complementações desse processo. No Alfa Letrar, Magda Soares nos traz maiores retomadas e esclarecimentos sobre cada uma dessas fases de escrita, com características determinadas, e representa na página 137 o ciclo de alfabetização e letramento, desde a educação infantil até o final dos anos iniciais, que se dá no 5º ano, da escrita da palavra gelatina. Há toda uma análise reflexiva proposta pela autora sobre essa trajetória encantadora trilhada pelo estudante na descoberta pelo fonema, que são os sons, e o grafema, que são as letras. O docente deve promover tudo com intencionalidade pedagógica, através de propostas que envolvam leitura, interpretação e produção de textos. Já nesse outro exemplo, vemos também do Alfa Letrar, vemos também uma evolução de escrita da palavra peteca, um exemplo de como a criança registra desde as mais primitivas formas de escrita, que são as icônicas e as garatujas, que antecedem a hipótese pré-silábica, até a almejada ortográfica, que é a hipótese que nós nos encontramos. Então, a gente tem também aqui a descrição das hipóteses, bem como suas siglas, no projeto, né, Alfa Letrar. Vale enfatizar que estes exemplos são muito úteis, né, pois cada protocolo nos demonstra essa evolução. No entanto, essa é a teoria que a gente tem que transpor para a prática. E na prática, nós temos protocolos únicos e inéditos para refletirmos sobre cada um dos nossos alunos. A gente tem esse material dentro da nossa escola, dentro da nossa sala de aula, e a gente pode perceber todas as hipóteses a partir dos protocolos estudados e o quanto há uma evolução, né? O quanto a gente percebe de uma hipótese para outra, esse percurso que não é do dia para a noite, demanda muito investimento, muito esforço e profissionalismo de todos os profissionais envolvidos. Essa passagem entre as hipóteses ocorre mais rápida ou lentamente, dependendo da criança, e isso não interfere em nada, cada um tem seu ritmo de aprendizagem. E ela ocorre de acordo com a compreensão que o aluno tem sobre essas relações que estabelece de fonema e grafema. Mas certamente o fator determinante são as propostas que os professores selecionam para a sala de aula e as intervenções que fazem durante esses momentos. É imprescindível. Esta é a visão geral que a gente tem aqui no slide do percurso traçado por qualquer pessoa no que se refere à evolução da escrita. Às vezes, a gente nem percebe tão nitidamente a passagem de uma hipótese para outra nos protocolos do aluno, mas todos passam por todas as hipóteses, cada um no seu ritmo, tá bom, gente? Conhecer detalhada e minuciosamente cada uma das hipóteses, bem como suas características principais, é fundamental aos docentes dos anos iniciais.
E aqui eu faço um parênteses, não só os docentes regentes, mas também os especialistas e todos os demais que trabalham conosco no ambiente escolar, né? Afinal, a gente pode trabalhar diretamente com o estudante no período de alfabetização, que engloba o primeiro e segundo ano, mas também podemos trabalhar com estudantes de terceiro a quinto ano que ainda não consolidaram as habilidades essenciais ao processo de alfabetização. Sendo assim, caberá ao professor promover condições desses alunos ampliarem seus saberes e evoluírem em suas aprendizagens, referentes à alfabetização, seja em que ano for e com quantos anos ele estiver, né? Isso independe. É um direito dessa criança e a gente tem que garantir. Se é um direito dele, é um dever nosso. Por esse sentido, retomamos aqui o que é a sondagem. A sondagem se configura em um instrumento avaliativo necessário para que o professor reconheça de forma precisa o que cada um dos estudantes pensa e sabe em relação ao sistema de numeração decimal e ao sistema de escrita alfabética. Cabe destacar que o estudante, assim que inicia sua trajetória no ensino fundamental, se depara com o desafio de compreender dois sistemas complexos, o alfabético e o numérico. O pleno desenvolvimento desses conhecimentos servirá de sustentação para toda a sua trajetória escolar dos anos posteriores. Para a organização dos trabalhos, a SEDUC atualizou e disponibilizou o documento orientador, que deve ser estudado e seguido pelas equipes escolares. Então, é fundamental nos apropriarmos desses documentos. Reiteramos que a sondagem é um momento no qual a criança tem oportunidade de refletir sobre aquilo que escreve, lembrando que essa ação não se trata de uma situação convencional de aprendizagem, mas sim de uma ação específica de avaliação, principalmente quanto à escolha de quantas e quais letras são necessárias para se escrever uma palavra. A relação entre a emissão sonora proveniente da palavra falada, que são denominados os fonemas, e a parte das palavras escritas, que chamamos de grafemas. E depois de lido, estudado, discutida, toda a teoria, toda a fundamentação teórica, todo o documento orientador que a SEDUC disponibiliza, como fazemos para garantir isso da melhor forma possível na prática? A gente tem algumas condições essenciais antes da sondagem, que se trata do planejamento de quais palavras ou números serão ditados aos estudantes, a elaboração da lista e a ordem que será ditado para cada um deles, a separação das folhas em que os estudantes irão escrever a lista pessoal. Essa folha precisa ser sem pauta, para que os estudantes possam ter liberdade de escrever. Orientações aos estudantes em relação ao período de realização da sondagem de matemática e de língua portuguesa ser realizada de forma individual com cada estudante. Explique ainda que esse motivo se configura em uma ocasião em que o professor e o estudante da turma terão a oportunidade de conversar e na qual o educador terá o privilégio de observar o que cada estudante pensa enquanto escreve palavras e números. Então, aqui nós vemos o quanto é preciso planejar, antever, estabelecer, identificar as condições essenciais antes da sondagem através do planejamento. Para essa preparação, para a ação ser exitosa, o docente precisa, a partir da lista de palavras selecionadas, planejar antecipadamente reflexões pontuais sobre boas perguntas que poderá fazer aos estudantes, sobre as escritas produzidas, análise intrafigural, dentro da própria palavra, e interfigural, diante de outras palavras, para escritas dos estudantes. Propor análise sobre como começa ou como termina a palavra, solicitar a escrita e a leitura do que será registrado para compreender o que a criança já sabe, investigar os saberes do estudante, intervenção através de boas perguntas, para obter evidências claras da aprendizagem, o protocolo. Então, a gente tem aqui a lista, né, dos animais que o professor precisa se apropriar e ter conhecimento de todas as condições antes da aplicação. Já a equipe gestora acompanha a ação docente a fim de promover reflexões sobre o processo investigativo, bem como, posteriormente, o ensino promovido a partir dos resultados, a fim de garantir esclarecimentos de assimilações deformantes identificados para aperfeiçoamento e qualificação da prática docente.
Então, é uma ação conjunta entre professor com seu aluno e equipe gestora com seu professor, diretoria de ensino com todos vocês, tá bom? Essa parceria é estabelecida há muito tempo e nós não podemos perder esse vínculo, né? E a gente também precisa ter conhecimento e convicção de que a humildade em reconhecer que estamos também todos no processo de aprendizagem é o primeiro passo para sermos um profissional qualificado, competente, preparado. Por isso, compreender que nos deparamos com algumas situações inusitadas e outras mais comuns diante dos protocolos é fundamental. A gente precisa estar preparados para saber agir diante delas e saber o que fazer, né? Essa tomada de decisão rápida nos protocolos, diante do novo, né, diante do inesperado, é uma ação que a gente também planeja e prevê pedagogicamente falando, pois, como já dissemos, cada protocolo é único, mas a gente tem a oportunidade de fazer, a partir das referências e das formações que a gente já tem, o atrelamento entre prática e teoria através das palavras que o aluno está escrevendo. Então, ali, a gente consegue fazer links com o que a gente já ensinou em sala de aula, fazer links com o nome próprio dele, estabelecer vínculos entre o que ele vai promover a partir daquela intervenção que eu estou fornecendo. Então, planejar isso com antecedência é uma condição prioritária para tudo isso, né? E aqui a gente tem a oportunidade de colocar em jogo, de treinar, de aplicar, né, a teoria na prática através de 7 palavras que nos dão possibilidades de estudos detalhados a partir das hipóteses. Então, nós temos como fazer simulações. Eu vou deixar o link aqui com a dica de nos prepararmos para a análise dos protocolos dos estudantes também. Então, nós temos que nos preparar tanto para a aplicação quanto para a identificação da hipótese do estudante. Já em relação ao protocolo, ele precisa começar com o nome completo do estudante, o que nos dará indícios iniciais sobre como está o processo de reconhecimento de letras, de palavras. No caso do nome próprio, é o primeiro nome, segundo nome, terceiro nome. Como esse aluno faz a leitura do seu nome completo, se compreende onde começa o primeiro nome, onde termina, e assim sucessivamente. E ainda podemos constatar seu conhecimento sobre palavras estáveis e familiares, seu próprio nome, nomes dos familiares, nomes parecidos, nomes que começam igual, quando terminam igual, bem como a identificação de fonemas que iniciam ou terminam seus nomes. Então, a gente tem aí um início de protocolo que deve ser muito bem explorado com esse nome próprio completo do estudante. Além disso, no documento deve conter a data da sondagem, né? E o esclarecimento inicial sobre a proposta, a contextualização sobre o que vai acontecer, sobre o que é uma sondagem. Essa informação de que nós ditaremos palavras no mesmo campo semântico, a lista, por exemplo, de palavras, lista de animais. Então, eu tenho conhecimento que são 4 palavras que serão ditadas por uma decrescente, né, da polissílaba até a monossílaba, mas o aluno não precisa saber disso. No entanto, ele deve ser informado que a lista a ser tratada será de animais, se ele gosta de animais, e aí a gente pode fazer um diálogo, uma conversa ali com ele e ter clareza, né, especificar para ele qual é o gênero que a gente vai usar, que é uma lista, e lista a gente escreve uma palavra embaixo da outra. São orientações que o professor pode dar e que não vai comprometer em nada o processo de avaliação da sondagem. Isso tudo, pelo contrário, vai tranquilizando a criança, vai possibilitando que ela compreenda o que irá fazer, e é fundamental para a qualificação da ação, favorecer essa organização do trabalho, né? Além disso, a gente tem que explicar para ela como se organizar dentro do espaço do sulfite que ela tem, que ela precisa fazer tudo com letra bastão, porque a letra bastão
é a letra, né? É o formato de letra para esse tipo de atividade, independente se ela esteja alfabética ou ortográfica. E o professor deverá saber quais são as palavras que serão ditadas, para ter essa lista em mãos e ditá-las naturalmente, sem escandi-las. Isso é, sem enfatizar as sílabas durante a pronúncia. Se eu ditar, por exemplo, camelo, eu tenho que falar de uma forma natural, camelo, e não enfatizar as sílabas. Camelo. O docente deverá repetir a palavra por inteiro, camelo, quantas vezes for preciso. Você quer que eu repita? Camelo, mas sempre de forma natural e nunca escandindo ou silabando. Durante o processo, deve ser solicitado ao aluno que leia cada uma das palavras e marque como leu, indique com o dedinho. Isso somente não é solicitado quando o processo está sendo filmado e a gente pode compreender através do vídeo. Mas se não houver filmagem da sondagem, deve haver marcação da leitura pelo aluno, inclusive fazendo com o dedinho e marcando com o lápis, tá bom, gente? E por fim, será solicitada a frase. Esse é o ponto nefrálgico, né? A frase é o nosso ponto nefrálgico na formação continuada, pois lutamos para que haja maior compreensão sobre a proposta dentro do contexto. Vamos retomar novamente. Fazemos a sondagem para detectar os saberes sobre a aquisição do sistema alfabético de escrita e não sobre produção textual. Por isso, nesse contexto, não vemos na frase a segmentação, a pontuação. O nosso foco é unicamente a palavra contida na frase. Se ela se repete da mesma forma escrita como já foi feita na lista. E será produzida pelo aluno por duas vezes, uma vez na lista, uma vez na frase, mas às vezes o aluno nos mostra que não está ainda com essa estabilidade da escrita desenvolvida. Ele não compreende que palavras iguais se escrevem da mesma forma o tempo todo. Então, eu preciso investigar, eu preciso intervir, eu preciso estar atento nesse momento e perguntar, por exemplo, a frase é eu tenho um gato. Mostrar para ele, olha, aqui na lista você escreveu gato aqui. E você escreveu eu tenho um gato, depois que ele leu, claro, né? Você escreveu gato onde aqui? E ele vai identificar na frase. E você vai perguntar, aqui você escreveu gato e aqui também? E o que está acontecendo? Você não vai já responder, você não vai indicar, você vai questionar. Se a criança achar melhor mudar e escrever da mesma forma, ela mostra que tem estabilidade sim, e que foi só uma falta de atenção, e que ela entendeu que palavras iguais escrevemos sempre da mesma forma. Todavia, se depois dessa pergunta a criança mantiver a escrita, a gente tem uma demanda formativa para a sala de aula. A gente já consegue perceber que esse aluno não entendeu que a mesma palavra se escreve da mesma forma sempre. E aí a gente tem que levar isso para a sala de aula, tá bom? E aqui, aproveitando a oportunidade, a gente tem um protocolo de um aluno, olha lá, como que ele escreveu camelo, dinossauro, rã, gato, e eu tenho um gato. Observem que ele escreveu para gato GTO nas duas, só que o G na lista não está tão marcado, ele apagou um pouco, e houve uma falta de intervenção, porque na frase ele lê gato, e o T com O ele já entende como to. E o G já dá conta do H, olha que interessante. Mas na escrita da lista, ele ficou um pouco ainda indeciso em relação a isso. Então, a intervenção, a pergunta do professor faria toda a diferença aqui para a gente investir nessa investigação, né? O aluno provavelmente, nesse sentido aqui, voltaria para a lista e reveria a sua escrita.
E aí eu quero saber qual é, aproveitando assim seja aqui, a hipótese dessa criança, a partir desse protocolo. Silábico-alfabética, por demonstrar, já considerar fonemas completos em alguns momentos, como me, lo, to, mesmo que não seja sempre, pois a hipótese se chama silábica alfabética, mostrando essa alternância, ora silabicamente, ele pensa, e ora alfabeticamente. Essa oscilação é natural da hipótese, e a criança não está comendo letras, como algumas pessoas que não leram, não estudaram, não se apropriaram, não são da nossa área, falam, né? Pelo contrário, ela está ouvindo, como afirma Emília Ferreiro, os acordes com mais clareza, com mais requinte. Ela consegue identificar já os instrumentos de corda e de sopro. Ela já entende que cabelo precisa de ME e não só mais do M para falar o B. Ela entende que no LO precisa de LO e o O sozinho não dá mais conta. Outra coisa muito importante a considerar, que a gente pode aqui enfatizar, né, pois iremos nos deparar nas produções escritas dos estudantes silábicos, é a questão do eixo quantitativo e qualitativo. Quando a criança inicia o processo de decisão sobre quantas letras utilizar em escrita e concentra quase toda a sua atenção nesse aspecto, demonstra estar focada no eixo quantitativo. Quantas letras? As escolhas dos fonemas são pautadas estritamente na quantidade identificada. Então, nesse exemplo que a gente tem ali, a criança reconhece que para escrever dinossauro, ela precisa de 4 letras, mas ela não identifica exatamente quais são essas letras, mas ela já sabe que são 4. E isso é muito importante nesse processo. Posteriormente, ela avança em seus saberes e já considera não somente a quantidade de letras, mas a análise, a reflexão se torna mais aprimorada e ela já consegue identificar quais são as letras. É o eixo qualitativo. Estes aspectos são essenciais às escritas silábicas. As escolhas dos fonemas já são baseadas no que consegue identificar do fonema ouvido. Então, no caso aqui, ela já escreve para dinossauro não somente 4 letras, mas 4 boas letras. Para o di, ela escolhe o D. Para o no, ela escolhe o O. Para o dinossauro, ela enfatiza o U. E o ro, ela escolhe o R. Diferente do eixo quantitativo, que ela ainda só tinha aleatoriamente letras para a quantidade identificada. Agora ela mantém a quantidade e melhora a qualidade. As estratégias utilizadas em sala de aula podem ser resgatadas no momento da sondagem para que os estudantes coloquem em prática, né? Então, contar quantas vezes abre a boca, bater palmas, tudo isso, esse apoio que o professor dá em sala de aula, deve ser garantido também no momento da sondagem. E quando a gente se depara com uma sondagem global, corrida, uma leitura, né, realizada pelo estudante da esquerda para a direita, precisamos intervir, visto que o aluno já sabe, né, que a gente lê da esquerda para a direita, ele aprendeu isso. Então, quando a criança lê, por exemplo, aqui, nessa projeção, dinossauro, e eu pergunto, com que letra começa dinossauro, ou como começa dinossauro, e ela não consegue identificar na escrita, e ela lê totalmente de novo a palavra inteira, dinossauro. Mas onde está o uro do dinossauro? Dinossauro. Mas onde está o di do dinossauro? Dinossauro. Então, ali ela me mostra que ela está realmente ainda pré-silábica. E eu preciso investir posteriormente em sala de aula, em boas situações de aprendizagem para ela avançar. Mas quando ela consegue identificar, mesmo que ela tenha feito inicialmente uma leitura global, hein, gente? Ela me fala, tá aqui, o di tá aqui.
E eu pergunto, onde está o urô? O urô está aqui. E ela mostra o começo e o fim da palavra, ela nos dá indícios certeiros de que ela está silábica. Às vezes silábica sem valor e às vezes silábica alfabética, tudo bem? Então a gente precisa também pensar muito nessas questões que estão chamando a atenção nos protocolos e nos resultados dos estudantes que a gente tem se deparado. E ainda em relação a essas antecipações do docente para a ação, podemos pensar que no início e o final da palavra precisam fazer parte da ação investigativa, como eu enfatizei. Então, aqui no caso, a criança escreve camelo, com a palavra U. E a gente precisa propor uma reflexão. Onde está o lo do camelo? Nesse momento, o estudante é convidado a pensar sobre a sua escrita e ter a oportunidade de rever e revisitar a produção, né, baseado na oralidade. Possivelmente, nessa oportunidade, ajustará, visto as demais escritas produzidas de dinossauro e gato. Ela não tem a mesma tomada de decisão, a criança, de pôr em todos os finais. Então, ela tem condições de refletir sobre isso. Além disso, outra possibilidade é retomar o próprio nome, que é uma palavra estável. Por exemplo, se a criança se chama Lorenzo, alguma parte do seu nome ajuda a escrever o lo do camelo? Se o estudante for capaz de responder a essas perguntas, que foram elaboradas intencionalmente para a intervenção docente, ele demonstrará ter saberes que precisam ser considerados na identificação da hipótese. A partir deste protocolo, o estudante demonstra considerar todos os fonemas e grafemas que compõem a palavra em sua produção. Então, sendo assim, a gente aproveita a oportunidade aqui e pergunta: qual a hipótese de escrita desse protocolo que a gente está observando agora? Alfabético. A criança se encontra na hipótese alfabética, visto que relaciona todos os fonemas e grafemas. Os ajustes que precisam ser considerados e que a gente identifica nessas escritas são as demandas que o professor vai detectar e trabalhar e levar para a sala de aula. São os 2 S's, é o NO, é o LU. Além disso, na palavra gato, a gente tem ali um indício de uma pronúncia que nos dá faz a gente ter uma inferência de que a criança possa ter alguma questão de fono a ser investigada. Por isso, a gente precisa detectar todas essas questões e, no caso de constatado, fazer o encaminhamento fonoaudiológico. Em relação à acessibilidade de todos os estudantes à proposta, é uma outra antecipação importante. Quando a gente pensa sobre a adaptação curricular. Acessibilidade nada mais é do que a nossa velha e conhecida adaptação curricular. Nós precisamos considerar, de acordo com as especificidades de cada aluno no momento da ação, o que ele precisa, inclusive quanto aos materiais a serem utilizados nessa sondagem. Isso poderá e deverá acontecer caso seja necessário. Por exemplo, para um aluno com dificuldade motora, podemos utilizar o alfabeto móvel ou mesmo o computador, que nada mais é do que a disponibilização das letras móveis organizadas em um teclado. É recomendado, nesses casos pontuais, filmarmos a ação, para termos a evidência completa além dos protocolos, tá, gente? Porque são casos pontuais, são alunos que requerem uma atenção diferenciada. E ao realizar o processo com esses recursos, o alfabeto móvel, o teclado do computador, em matemática, os números móveis, né? Pode ser até a calculadora, porque a gente não está vendo aqui a soma, a gente está vendo o teclado, né? Pode ser o teclado do computador também. Ao realizar a utilização desses recursos, não há necessidade depois de solicitar que o estudante passe para o papel, pois foi justamente esse o ajuste realizado, e isso favoreceu o processo. Portanto, não faz sentido refazer a proposta. Aí seria uma situação de cópia. Qual a função social, qual o significado dessa cópia?
Basta a gente tirar uma foto da produção do estudante. Então, se ele fez com o alfabeto móvel, eu tiro uma foto. Se ele fez no computador, eu dou um print. E isso já se torna o protocolo. Essa acessibilidade não desqualifica em nada a proposta e, pelo contrário, né, faz com que a gente mostre, evidencie o quanto pensamos no que os nossos alunos precisam, personalizando a situação diante da dificuldade. E aqui vale enfatizar que essa dificuldade independe de ser deficiência ou não. Aqui nós não estamos falando somente de casos de alunos elegíveis da educação especial. Nós também estamos falando de alunos que, por exemplo, estejam com o braço quebrado e que não tenham a possibilidade de segurar o lápis naquele momento, de fazer o registro convencional. Então, eu adapto para aquela necessidade pontual. As escolas que contam, por exemplo, com um professor especializado no ensino colaborativo e da sala de recursos, poderão realizar a parceria também com esses profissionais e poderão ter esse apoio, inclusive, dos ajustes, adaptações para a sondagem. E aproveitando esse protocolo que está aqui no nosso slide, qual seria a hipótese que, que a gente tem aí do aluno? Silábica com valor sonoro, visto que escolhe letras pertinentes, relacionando este grafema selecionado aos fonemas identificados. Então, ele escreve dinossauro com 4 letras e boas letras. Ele escreve camelo com K-E-O, são 3 letras muito bem selecionadas. Gato, a gente não precisa nem falar da qualidade excelente, né? E a RAM, que dá show aí, colocando só o R. E aí, desta forma, vamos encerrando esse primeiro vídeo com algumas sugestões sobre o assunto, para ampliação de conhecimentos e a fim de contribuir ainda mais com o processo formativo de cada um de vocês. Por fim, seguem os créditos do trabalho desenvolvido aqui na Diretoria de Ensino de São João da Boa Vista, a partir do apoio dado pela dirigente regional de ensino, Silvia Helena Dalbon Barbosa, do coordenador de equipe curricular do Núcleo Pedagógico, Luiz Cláudio Sassarão Ferreira. Eu pude fazer esse trabalho de parceria para contribuir com vocês nas unidades escolares. Espero que esse objetivo tenha sido alcançado. Até mais, então.